Tá vendo um anjo. Mais uma vez, boa noite, meus irmãos. Graças e paz a todos, mais uma vez. Vamos abrir as nossas Bíblias em Zacarias capítulo 5. Livro do profeta Zacarias, capítulo 5, dos versos 1 a 4. Talvez, do que nós temos visto até aqui, no livro do profeta Zacarias, talvez essa seja a menor perícope que nós já estudamos aqui. E é ela que nós vamos ler nesta noite. Zacarias capítulo 5, do verso 1 ao verso 4. Enquanto você encontra aqui a passagem, deixe-me explicar algumas coisas para os irmãos. Eu preciso um pouco da paciência dos irmãos comigo hoje, né? Por quê? Eu estou bem cansado, semana foi bem corrida e sábado bem corrido também, né? Trabalhando, aí tivemos programação na igreja da Brasilândia e domingo, não precisa nem falar nada, né? Domingo é o dia que a gente mais trabalha, né? Aula de escola dominical, né? E graças a Deus sempre nós estamos com a casa cheia de gente no domingo. A Duda até perguntou, você não tirou a soneca da tarde? Aí eu falei, não tirei, Duda. Ela falou, deu para perceber. Né? Parece que um carro te atropelou. Bem sincera. Então eu estou cansado, a mente está cansada, mas eu vou expor a palavra de Deus para os irmãos aqui. Tem um pouco de paciência comigo, né? Se faltar as palavras, se o cansaço bater. Então por isso eu preciso da atenção dos irmãos também aqui. Eu vou bem devagar, tá bom? Vou procurar expor com clareza a palavra de Deus para os irmãos. Versículo 1 do capítulo 5 diz assim: E voltei-me e levantei os meus olhos e olhei, e eis um rolo voante. E disse-me o anjo, que vês? E eu disse, vejo um rolo voante, que tem 20 côvados de comprido e 10 côvados de largo. Então disse-me, esta é a maldição que sairá pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar será desarraigado, conforme está estabelecido de um lado do rolo, como também qualquer que jurar falsamente será desarraigado, como está estabelecido do outro lado do rolo. E eu a farei sair, disse o Senhor dos Exércitos, e ela entrará na casa do ladrão e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome, e permanecerá no meio da sua casa, e consumirá juntamente com a sua madeira e com as suas pedras. Amém. Senhor, nós louvamos ao Senhor pela leitura da sua palavra, e pedimos ao Senhor que esteja conosco nesse momento, nos fazendo entender as verdades do Evangelho, Senhor. Perdoa os nossos pecados, que as minhas limitações não sejam um empecilho para o Senhor falar aos nossos corações nessa noite. Abre, Senhor, os nossos ouvidos para ouvir, nosso coração para entender, dá-nos coração para entender. E o Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o nosso mestre, e é o Senhor que nos ensina, e é assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos vendo já há um bom tempo o livro do profeta Zacarias, e vimos que nos primeiros capítulos, Zacarias traz a rememoração para o povo de Israel que está voltando do exílio para a terra prometida. Zacarias é um profeta, assim como Ageu e Malaquias, que foi levantado por Deus para estimular o povo na reconstrução do templo. Zacarias, então, no seu primeiro capítulo, relembra o povo a respeito dos pecados que haviam levado as gerações anteriores a irem para o cativeiro, dado o fato de que Israel, muitos daquela geração não entendiam muito bem o que estava acontecendo. Zacarias, então, rememora tudo aquilo, alertando o povo que não caia nos mesmos erros, para não serem semelhantemente castigados por Deus. Depois, meus irmãos, a partir ainda do primeiro capítulo, na verdade, a partir do verso 7, Zacarias passa a descrever uma série de visões proféticas, todas elas, como nós temos visto, dizem respeito à construção do templo de Jerusalém e também a cidade santa. Como eu disse, Zacarias foi levantado com essa incumbência, estimular o povo, encorajar o povo, fortalecer o povo que estava desestimulado, afinal de contas, começar uma cidade do zero, né, reconstruir toda a vida religiosa, a vida política de uma nação, possivelmente não era um desafio muito fácil. E nós vimos isso no sermão passado, inclusive, naquele pequeno versículo, né, que diz assim,
Quem despreza o dia das coisas pequenas, né? Exatamente porque o templo que estava sendo construído não era das mesmas proporções que o templo de Salomão. Tudo isso então trazia em certa medida um certo desestímulo para o povo de Israel, por isso Zacarias então tem essa incumbência. Estamos agora, depois já de uma longa caminhada, né, de desafios que nós enfrentamos, na sexta visão do profeta Zacarias. E os irmãos puderam observar que a sexta visão ela é menor em tamanho aos seus precedentes próximos, às visões anteriores, né? E menos complexa em sua visualização. Vocês vão perceber que pelo tamanho dessa visão, ela tem menos complexidade do que as demais visões que nós estudamos até aqui. Apesar de a sua compreensão não ser tão óbvia assim quanto parece, né? Estamos falando de um rolo voante. O que isso significa, né? Se as visões anteriores, como eu tenho dito, elas favoreceram a reconstrução do templo, a esperança da reconstrução da cidade, o reinado do Messias, que eu tenho apontado para os irmãos aqui, a restauração do sacerdócio, com a purificação do sumo sacerdote Josué, como nós vimos também, governos justos através de Zorobabel. O Senhor agora está enfatizando para o povo a santidade e a obediência do povo à aliança como requisitos para as bênçãos divinas. Como Israel teria sucesso na reconstrução do templo, como Israel teria bom êxito em restaurar a cidade santa e desfrutar das promessas messiânicas que Deus havia dado para o povo. Obviamente as exigências estavam envolvendo aí a obediência do povo aos mandamentos do Senhor. Vamos então aqui começar a explicar para os irmãos o que essa visão quer dizer e fazer obviamente as aplicações para nós sermos edificados por ela. A visão começa aí, meus irmãos, no versículo 1, de um modo que se repete em outras visões no livro, né? Vocês vão ver algo semelhante em Zacarias 1:18, 2:1, 6:1, que o profeta diz que levanta os seus olhos para ver. Levantar os olhos para ver aqui não significa necessariamente que Zacarias olhou para o céu, né? Quando a gente fala levantar os olhos, parece que Zacarias está olhando para o céu, mas pode ser interpretado, ou pode significar também que Zacarias olhou para o horizonte. Ele podia estar olhando para baixo, talvez refletindo sobre as visões anteriores. Então, quando ele levanta os olhos para ver, essa expressão aparece em outros textos da Bíblia também. Então, levantou os olhos, né, com a ideia de dirigir o olhar, possivelmente para o horizonte. Então, ele tem aí a sua visão. Nós vemos isso no verso 1. E o início da visão apenas apresenta Zacarias vendo, né, tendo essa visão. Mas logo no verso 2, se os irmãos observarem, aparece novamente uma figura aí que conversa com o profeta, como nós temos visto nas visões anteriores, né? Nós poderíamos chamar esta figura aí de o anjo intérprete. Ele está dialogando com Zacarias em todas as visões, auxiliando Zacarias a entender aquelas visões que são tão complexas, né? Veja, nós estamos aí, irmãos, há mais de 2.000 anos, né? Quase 3.000 anos de distância histórica, cultural e contextual dessas visões. Percebam a dificuldade do pregador quando prega em Zacarias, né? Zacarias já não entendia. Mesmo estando dentro daquele contexto, ele não compreendia perfeitamente o significado daquelas visões, quanto mais nós que somos ocidentais, gentios, né? Estamos na América Latina, mais de 2.000 anos de distância, né? Sendo aí instruído por várias filosofias e cosmovisões, nós precisamos resgatar essas informações todas, mergulhar no texto para tentar extrair aquilo que Zacarias está entendendo, ou está recebendo de Deus aqui. Então esse anjo, ele aparece por várias vezes para auxiliar Zacarias nessas visões. É o mesmo anjo que Zacarias tem falado nas visões anteriores, tem chamado ele de Adonai, né? Senhor meu. E eu tenho dito para os irmãos que provavelmente possa ser aqui até pode ser até uma pequena especulação, mas alguns teólogos caminham nessa direção, que talvez seja uma aparição do próprio Jesus. Nós chamamos isso de teofania, uma aparição do Cristo pré-encarnado na antiga aliança. Por isso, talvez Zacarias se dirige a ele chamando de Senhor meu, chamando ele de Adonai, já que esse termo também, por muitas vezes, é aplicado ao próprio Deus. O texto apresenta o mesmo sistema, curiosamente, de perguntas e respostas, né?
ao interlocutor. O anjo pergunta para Zacarias: Zacarias, o que você está vendo? Né? Veja que esse modelo de perguntas e respostas que aparece nas visões de Zacarias serve não apenas para conduzir o profeta a entender o significado das visões, mas ele foi registrado para que nós também, ao lermos esses textos, de maneira retórica, sejamos conduzidos por essas perguntas. Zacarias, o que você está vendo? Né? Deus está perguntando para nós, o que foi que você acabou de ler? O que você viu juntamente com o profeta Zacarias? E o significado que Deus deseja passar, obviamente, não deve ser colocado no texto, mas ele deve ser extraído do texto com auxílio dessas perguntas que o anjo faz para Zacarias e das respostas que, vez ou outra, o próprio anjo, né, vai auxiliando Zacarias a compreender. Esse é um fator importantíssimo, irmãos. Nós, como pregadores, e todos os irmãos como leitores das Escrituras, nós não temos, em hipótese nenhuma, autorização para colocar significados no texto de acordo com as nossas percepções, de acordo com as nossas elucubrações, de acordo com as nossas imaginações, com a nossa criatividade. Qual o significado do rolo aqui? Eu não posso colocar o que eu quero, o que eu acho que significa isso. Eu devo acompanhar o fluxo da leitura do texto, caminhar com Zacarias, pegar na mão do anjo que está conduzindo Zacarias e ir junto, para tentar entender aquilo que Deus deseja passar para o profeta, ensinar para o povo de Israel naquele tempo e também para nós que estamos lendo esse texto nos dias de hoje. Ainda no mesmo verso 2, Zacarias responde para o anjo o que ele está vendo. E ele vê, caminhem comigo, irmãos, de maneira muito curiosa, um rolo voante. Que coisa, não? Um rolo voante. Você já pensa naquele rolo de macarrão, né? Não, calma lá. É um rolo voante que media 20 côvados de comprimento e 10 côvados de largura. Antes de tratarmos do rolo propriamente dito, deixe-me explicar aqui o equivalente para nós a respeito dessas medidas para a gente entender um pouquinho melhor. O rolo media aqui cerca de 9 metros de comprimento. Eu coloquei aqui na aula, no sermão passado, um desenho, dessa vez eu preferi explicar para os irmãos. Ele media 9 metros de comprimento e 4,5 metros de largura. Inevitavelmente, o tamanho desse rolo aqui é de chamar a atenção de qualquer um. Né? Quando a gente lê falando na medida de côvados, a gente não tem a ideia. Mas Zacarias possivelmente ficou um tanto quanto estupefato, estarrecido diante do tamanho daquele rolo que ele vê diante dele. Irmão, são 9 metros de comprimento com 4,5 metros de largura. O que isso significa? Talvez o tamanho do rolo, na visão, correspondesse, primeiro, à sua importância, já que tamanho, em certa medida, tem relação com importância. O tamanho do rolo talvez tivesse uma significância de mostrar a importância daquilo que Zacarias estivesse vendo, a importância do rolo, que eu já vou explicar para os irmãos. Em um segundo momento, possivelmente o tamanho correspondia a ele aberto, possa ser uma possibilidade. 9 metros de comprimento, possivelmente o rolo já estivesse até desenrolado, né? Desenrolou o manto, brincadeira, desenrolou o rolo que estava diante de Zacarias, né? Com a finalidade, talvez, de ser lido por todos, para que as pessoas pudessem ler de maneira mais fácil. A segunda opção que eu destaquei para os irmãos aqui é adotada, inclusive, por muitos comentaristas confiáveis. Se presumirmos que o rolo estivesse aberto, talvez Zacarias estivesse registrando um eco a uma visão que Ezequiel tem. Se a Marina puder colocar aí para mim, Ezequiel capítulo 2, versos 9 e verso 10. Também pode acompanhar na sua Bíblia aí, Ezequiel capítulo 2, versos 9 e 10. Veja o que diz aí. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Verso 10. Estendeu-o diante de mim, estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritos lamentações, suspiros e ais. Talvez Zacarias já estivesse reproduzindo essa visão de Ezequiel, já que eles eram quase que contemporâneos. Ezequiel veio alguns anos antes aí do profeta Zacarias.
apenas a título de curiosidade para os irmãos, a descrição da medida desse rolo aqui, 9 metros com 4,5, é idêntica, pasmem os irmãos, é idêntica à descrição da medida do pórtico de Salomão. Abra sua Bíblia aí em 1 Reis capítulo 6, verso 3. Pode pôr aí, Marina, também. 1 Reis capítulo 6, verso 3. E vocês vão observar que a medida é exatamente igual. O pórtico diante do templo da casa media 20 côvados no sentido de largura do lugar santo contra 10 de fundo. A medida é semelhante à medida do templo do pórtico de Salomão. Talvez aí já uma ligação com a reconstrução do templo, né? Uma inferência nós podemos considerar aí. Outra consideração a respeito desse rolo, ou pergaminho, é que ele estava voando. Eu nunca vi um rolo voar, mas esse rolo que apareceu para Zacarias estava voando. A ideia, quando a gente pensa no rolo voando, a primeira imagem que vem na nossa mente é do tapete do Aladim, né? A gente pensa de um rolo assim, né, voando assim. E eu acho que não é essa a ideia que o profeta está querendo transmitir aqui. Não é como se o rolo estivesse vagando pelos ares, como se ele tivesse uma vida própria. Essa talvez seja a imaginação que a gente tem ao fazer uma leitura desse texto, né? Até porque a palavra no hebraico não estimula essa ideia aqui. A palavra pode ser traduzida como pairar. Possivelmente a ideia de estar voando é que ele estava num lugar alto, num lugar visível, para que Zacarias pudesse ter uma visão mais abrangente, mais contundente, mais geral daquele rolo. Não que ele estivesse como um ser vivo voando no ar, mas ele estava acima para que Zacarias pudesse enxergar. Como eu disse, o próprio hebraico apoia essa ideia. Mas enfim, irmãos, os irmãos já entenderam qual é a visão, qual é a descrição da visão. E o que a gente pode destacar desse primeiro bloco aqui? Não precisa de muito esforço teológico, não precisa de muito esforço intelectual para perceber aqui que o rolo está apontando para a Torá. Está falando da Torá, da lei de Deus que Israel havia abandonado, e por conta disso eles haviam sido levados ao exílio e agora estavam retornando do exílio, e Deus queria estimulá-los, atentem para isso, Deus queria estimulá-los a recobrarem os mandamentos de Deus que estavam registrados na Torá e passassem a ser obedientes a estes mandamentos aqui. A Torá, ela tinha, meus irmãos, gravem isso, por favor, ela tinha um papel centralizador na relação de Deus com Israel. Não havia uma relação de Deus com Israel a par, ou separada, ou divorciada da Torá. Foi exatamente essa separação, foi exatamente esse divórcio dos mandamentos de Deus que fez com que o povo fosse disciplinado, castigado e levado para passar os 70 anos no exílio. Então a visão de Zacarias já leva o povo a refletir sobre a importância e a centralidade dos mandamentos de Deus, da Torá, neste relacionamento. Percebam, o templo, e eu quero que os irmãos caminhem comigo aqui devagar, o templo sempre foi, desde que Salomão erigiu o templo, o principal elemento formatador dessa relação. O templo ele tomou uma proporção tão importante para Israel, que Israel acabou inclusive se afastando da Torá. Lembra-se nos dias de Josias, quando o templo estava perdido no templo, e o sumo sacerdote acha o templo na casa de Deus abandonado, e o rei, quando vê o templo, ele rasga suas vestes e fala: meu Deus, como nos atrevemos a servir tantos anos a Deus, sem buscar as verdades que estavam registradas na Torá pelo seu servo Moisés? Então ele promove um avivamento, um retorno aos mandamentos de Deus que estavam registrados na Torá. E veja, irmãos, há uma visão, isso não está no meu sermão, mas eu me lembro aqui agora, há uma visão ou uma experiência que Deus dá ao profeta Ezequiel, em que Deus diz assim para Ezequiel, antes do povo ser levado ao exílio, diz assim: olha, Ezequiel, eu vou tirar de você a coisa que você mais ama, num piscar de olhos, num pulo, eu vou tirar de você a coisa que você mais zela, a coisa que você mais ama, a coisa mais importante para você. E veja, você não vai chorar, você não vai lamentar,
você não vai raspar a sua cabeça, não vai rasgar as suas vestes, você não vai se vestir de luto, você vai ficar em silêncio. Ezequiel não entende muito bem aquela visão, mas a Bíblia não diz, eu imagino que naquele dia, depois de receber aquela visão, ele volta para casa, e aí sim a Bíblia diz que ele encontra a sua esposa morta. A esposa de Ezequiel é morta. Deus, o próprio Deus, fere a mulher de Ezequiel. E Ezequiel vai chorar e ele lembra da voz de Deus. Não chore. E o choro vem, ele engole o choro. E diz, Senhor, o que é isso? Por que o Senhor matou a minha esposa? E Deus então diz assim, assim como eu tirei de você a coisa que você mais ama, eu vou tirar do meu povo a coisa que eles mais amam. Obviamente, o que é que Israel mais amava? O templo de Salomão. Os irmãos conhecem a história, Nabucodonosor vem, devasta Israel, faz com que Israel, o templo de Salomão, vire escombros, moradia para animais, bestas, feras, e é abandonado completamente. Depois dê uma lida em Lamentações de Jeremias, você vai ter uma ideia da dor que aquilo foi para Israel, ferir este elemento tão centralizador que era o templo. Israel é levado então para o exílio, não tinha sacrifício, não tinha templo, não tinha lugar de adoração. É por isso que os salmistas, eles declaram isso, né? O salmista diz que, lembra-se de Sião, quando eles estavam em Jerusalém e podiam adorar e servir a Deus e desfrutar dos benefícios, mas agora estavam no exílio, não tinha templo, o que eles iam fazer? Eles têm uma ideia, brilhante ideia, né? Apesar de ser muito óbvia. Vamos para a Torá. A Torá passou a fazer o papel substituidor do templo. E é por isso, meus irmãos, curiosamente, que quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos um Israel diferente do Israel do Antigo Testamento. O Israel do Antigo Testamento ia para o templo para adorar. O Israel do Novo Testamento já adorava em sinagogas. O que eram as sinagogas? Sinagogas eram pequenas igrejas que Israel, do período do cativeiro, criou para poder cultuar a Deus, já que o templo estava destruído. Eram pequenos modelos de igreja semelhantes aos nossos que nós temos, em que alguém ia lá na frente e lia parte da Torá para o povo. Os irmãos vão se lembrar de quando o próprio Jesus, na sinagoga, se levanta, como era costume dos judeus, vai à frente, abre em Isaías, no livro do profeta Isaías, e lê o texto de Isaías para o público. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que Deus me ungiu para pregar as boas novas. E ele vai descrevendo o texto. Eles estavam ali buscando centralizar novamente a Torá nesse relacionamento. Quem eram os fariseus? Alguém já viu aqui fariseus no Antigo Testamento? Eu desafio você a encontrar. Quem são os saduceus? Alguém já viu os saduceus no Antigo Testamento? Os herodianos, os zelotes, os essênios. Todas essas seitas judaicas, elas surgiram no Novo Testamento exatamente por causa da centralidade que o povo de Israel passou a dar novamente para a Torá. Tanto que eles divergiam, inclusive, em interpretação a respeito dos mandamentos. Os fariseus, eles eram mais zelosos dos sacrifícios, das ordenanças sacerdotais. Os saduceus já tinham uma interpretação tanto quanto aristocrática e política da lei. Os essênios eram um pouco mais avessos à maneira como os fariseus interpretavam a lei, por isso viviam nos desertos. Possivelmente João Batista era um essênio, por isso a crítica ao judaísmo de Jerusalém, quando ele chama os judeus de raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Mas eu estou explicando tudo isso para os irmãos entenderem que todas essas espécies de judaísmos que surgiu no período do Segundo Templo, no período de Jesus, foi exatamente porque eles tinham percepções diferentes a respeito da Torá. Eles amavam a Torá, eles tinham zelo pela Torá, criticavam Jesus por interpretar a Torá de maneira errada. E tudo bem, meus irmãos, havia inclusive até um ditado, né, que diz que onde houvessem 2 judeus, haveriam 3 interpretações da Torá. Tamanho eram as discussões, né? Tinham vários rabinos com seus midrashes, os seus talmudes, que faziam as suas elucubrações, as suas interpretações da lei. Israel entendeu, olha aqui para mim, a importância da palavra de Deus em seu relacionamento com Ele. O rolo está voando. Israel, volte para a lei de Deus, volte para os mandamentos. Quando nós olhamos para isso, o que nós aprendemos aqui? Precisamos voltar a valorizar a lei de Deus no nosso meio. Meus irmãos, é triste o que eu vou falar aqui, mas
O evangelicalismo moderno, ele tem abandonado a palavra de Deus. Criaram uma espécie de cristianismo, um fantasma, um fantoche, que consegue subsistir. É impressionante isso, chega a ser, às vezes até assustador, mas eles conseguem subsistir se autodenominando evangélicos, igrejas, sem centralizar a palavra de Deus em suas reuniões. Cultos cujo período de louvor duram horas, e as pregações são diluídas em mensagens motivacionais de 10, 15, no máximo 20 minutos. Sermões expositivos como esse aqui, pregações que há um esforço exegético e que exige inclusive esforço intelectual para a gente entender, são completamente abandonadas. As pessoas não querem isso. Elas preferem os Reels do Instagram, que são mensagens de 1 minuto e 30 segundos, se eu não estou enganado, em que você consegue ali ouvir a sua mensagem do dia, você vai ser feliz, vai dar tudo certo na sua vida, você é filho do rei, e é isso, e sacode a poeira, dá a volta por cima, e é isso aí, vai dar tudo certo na sua vida. Meus irmãos, nós precisamos retornar à palavra de Deus. Não dá para viver sem a palavra de Deus. Jesus disse, vocês erram por não conhecer as Escrituras. Vocês erram por não conhecer as Escrituras. E eu lamento muito quando eu olho para minha vida e para a vida de alguns irmãos e percebo esse afastamento de pessoas que querem às vezes criar um relacionamento com Deus à parte das Escrituras. Eu quero ouvir Deus falar comigo. Bom, abra a sua Bíblia. Eu preciso que Deus me oriente a respeito do meu casamento. Abra a sua Bíblia. Eu preciso de instruções a respeito de como ser um bom marido. Abra a sua Bíblia. Eu preciso de instruções a respeito de como eu devo evangelizar, o que eu falo para alguém a respeito do Evangelho. Abra a sua Bíblia. Como deve ser um culto, qual é o modelo de um culto que agrada a Deus. Abra a sua Bíblia. Eu preciso de ajuda emocional. Eu preciso de instruções a respeito de como lidar com problemas e dinâmicas da minha vida emocional. Abra a sua Bíblia. Deus, nas Escrituras, revelou tudo, absolutamente tudo que nós precisamos saber para termos uma vida que de fato agrade ao seu santo nome. O rolo está aberto. Todos podem ver. Deus disse para Moisés, Moisés, a minha palavra não está distante de vocês. Está aqui. E o fracasso da igreja pós-moderna, os irmãos hão de concordar comigo, está no fato de que nós abandonamos as Escrituras. Nós conseguimos passar um bom tempo assistindo filmes, conseguimos passar longo tempo mexendo no Instagram, conseguimos passar um longo tempo, às vezes com conversas inúteis, com lazer, mas não conseguimos, irmãos, não conseguimos fazer um momento de leitura bíblica séria, estou falando de coisa séria, diante do Senhor e aprender. Eu disse para os irmãos em outro sermão já, se eu não disse isso aqui, vou dizer, que eu me converti numa escola bíblica dominical. É por isso que para mim é inaceitável, eu creio que o pastor concorde comigo, é inaceitável um cristão não frequentar a escola dominical. Eu não consigo entender como alguém sabe que a igreja está reunida no dia do Senhor pela manhã para abrir as Escrituras, se debruçar diante das Escrituras e aprender, e o ser humano não se mover para vir aprender as Escrituras. Essa é a causa do nosso fracasso. Sempre foi a causa do fracasso do povo de Deus. Abandonar a centralidade da palavra de Deus no seu relacionamento com Deus. Como está a sua leitura das Escrituras? Qual a importância que você dá para o estudo das Escrituras? O ano começou, nós estamos no 3º mês do ano, né? É isso? 3º mês do ano, vamos para o 4º mês do ano já. Quantos livros que te ajudam a entender a Bíblia você leu esse ano? Pastores antigamente eram consultados para que explicasse as Escrituras para a igreja. Pastor, eu não entendi o texto, podia me explicar? Eu creio que se os irmãos ligarem para o pastor não vai ficar bravo, ele vai explicar para vocês a Bíblia, né?
Então, procure entender as Escrituras, procure auxílio. Hoje em dia nós temos acesso a tanta coisa, né? Ninguém pode reclamar de que não pode ter acesso a livros, a instruções, a sermões, a ensinos. Nós temos acesso a muita informação. Tudo isso está, obviamente, é dado por Deus para que a gente possa ser edificado pela palavra. Deixe-me continuar. O verso 3, meus irmãos, esse segundo bloco, que está consubstanciado no verso 3, nos mostra o conteúdo do rolo que nós acabamos de estudar. De maneira geral, se os irmãos lerem o texto, aí, o versículo 3, ele vai descrever dois pecados do povo de Israel, dois pecados que a nação de Israel estava cometendo. O primeiro deles é o furto, o roubo, e o segundo pecado era o perjúrio. Deus está condenando neste rolo aí o jurar falsamente. Perjurar é jurar falsamente, ou seja, mentir, dizer que vai fazer alguma coisa e não fazer, o que é, na verdade, uma mentira. Obviamente, quando nós lemos isso aqui do verso 3, que está registrado no rolo voante, possivelmente, com muita certeza, na verdade eu posso dizer isso, não eram os únicos pecados que a nação de Israel estava cometendo. Eles não eram apenas furtadores, ladrões ou mentirosos. Possivelmente eles cometiam muitos outros pecados, né? A ideia aqui, creio eu, é descrever pecados de ordem social, para se referir de maneira geral à imoralidade na qual o povo de Israel estava se envolvendo, ou pelo menos tinha se envolvido para ser levado para o cativeiro. E Deus então está alertando o povo de Israel de que esses pecados ainda estavam no meio do povo e precisavam ser abandonados, não somente esses, mas vários outros pecados, para que o povo pudesse ter êxito na construção da cidade e do templo. De acordo com o texto, como os irmãos podem ver aí, cada uma das sentenças, curiosamente, estava de um lado do rolo. De um lado estava a sentença da maldição para aquele que furtava, e do outro lado do rolo estava a maldição para aquele que perjurava, para aquele que jurava falsamente. Quando eu li isso aqui, de dois lados do rolo, eu tentei me colocar como um judeu vendo essa informação aqui. A primeira coisa que eu lembrei foi das tábuas da lei, que também eram divididas em duas tábuas, né? Em duas partes. As tábuas da lei era ali de maneira incipiente a Torá sendo formada, né? Em dois lados. Isso aparece também, como eu citei aqui, Ezequiel capítulo 2 e Apocalipse capítulo 5, verso 1 também, um livro que está escrito por dentro e por fora, né? Talvez aí uma referência às tábuas do Decálogo. Percebam, irmãos, qual era a consequência daquele que viesse a transgredir esses dois pecados aí. Viesse, na verdade, a transgredir os mandamentos e cometer esses dois pecados. O texto diz que eles seriam desarraigados. A palavra yatzá no hebraico aí. Essa palavra desarraigados aparece pelo menos 6 vezes no texto. Desarraigado, que era ser tirado da terra. Desarraigar é tirar as raízes. Isso significa desarraigar. Aquele que roubava e aquele que mentia seria tirado da terra. Irmãos, atentem aqui para mim. Qual era a esperança do judeu nesse período aqui? Voltar para a terra de Jerusalém, reconstruir a cidade, reconstruir o templo, poder adorar a Deus e viver longos dias na terra. Eles queriam estar na terra de Jerusalém, nas terras de Israel, conforme as promessas que Deus havia feito a Abraão. E Deus diz: vocês vão ficar aqui, com uma condição: se vocês pararem de furtar e se vocês pararem de perjurar. Era a condição para que eles estivessem na terra. Desarraigar, como eu disse, era desterrar. A ideia aqui era, preste atenção, Deus estava novamente ameaçando essa geração dos judeus: se vocês não obedecerem os mandamentos da Torá, vocês voltarão para o exílio como os pais de vocês. Vocês também serão castigados, né? Mas, diante desse segundo bloco, o que me chama a atenção aqui, meus irmãos, é que essas sentenças, como diz o comecinho do verso 3, elas são chamadas de maldições. Maldições, não é isso que diz o texto? Então me disse: esta é a maldição. Olha que coisa interessante. Essas sentenças são chamadas de maldições. Isso significa dizer que Deus revela as suas verdades aqui para Israel de um modo negativo e não de um modo positivo. O que nós estamos vendo aqui era uma ameaça
Deus estava ameaçando o povo de Israel. Se vocês não ouvirem, vocês serão desarraigados, vocês serão desterrados. O que nós aprendemos com esse segundo bloco, irmãos? É que, por vezes, a palavra de Deus, nem sempre, na verdade, ela virá para nós, meus irmãos, numa moldura de esperança. Nem sempre a palavra é uma palavra de encorajamento. Uma palavra que diz para você que você vai ter um final feliz. Às vezes o tom da palavra de Deus para nós, ela é um tom negativo. Às vezes ela tem um tom de ameaça. Um tom de ameaça. E que nós precisamos ter ouvidos para ouvir essas coisas todas. A mensagem do Evangelho, gravem isso, ela é uma dupla mensagem. Ela é uma dupla mensagem. Para aqueles que obedecem os mandamentos, esperança, bênção, vida eterna, frutificar, ter a presença de Deus, mas para os que desobedecem, como diz o autor aos Hebreus, um gosto amargo de juízo. Para os que creem, diz o apóstolo Paulo, cheiro de vida, mas para os que não creem, cheiro de morte. Então, às vezes, a palavra de Deus vem nesse tom de ameaça para nós. A mesma mensagem que fala de uma grande salvação para nós, é uma mesma mensagem que fala de uma grande destruição para aqueles que desobedecem. Tem um filme estrelado por Leonardo DiCaprio, chamado Não Olhe para Cima. Não sei se você já assistiu. Fantástico esse filme. Ele é um cientista que descobre que está vindo um cometa do tamanho do Everest para a Terra. Imagina que notícia boa, né? Está vindo um cometa do tamanho do Everest para a Terra que vai obliterar a Terra. E ele começa a anunciar para todo mundo que vai vir esse cometa. É uma paródia esse filme. Você ri ao mesmo tempo que você fica assustado. E aí ele vai para a televisão falar disso aí. Irmãos, tem uma cena ali que é fascinante. Ele começa a falar e as pessoas começam a rir dele, dizendo assim, isso não vai acontecer, né? Um cometa do tamanho do Everest vir para a Terra. A gente já viu essa história muitas vezes. E ele tem os dados, as evidências de que isso vai acontecer. Eu não vou contar o final do filme para os irmãos, né? Não ficarem aí achando que eu estou dando spoiler. Mas a cena é fascinante, ele começa a gritar na televisão, ele fala, meu Deus! Meu Deus! Vocês acham que eu estou brincando com vocês? As evidências dizem que vai vir um cometa que vai destruir a Terra. Ele chora, ele soa, ele grita. Aí todo mundo fala assim, meu Deus, esse homem ficou louco. Por que tudo isso? É só um cometa que vai vir destruir a Terra. Você fica assustado com aquilo. A mensagem do Evangelho fala de uma mão pesada, muito mais pesada que um cometa do tamanho do Everest. Uns pés que pisarão o lagar da ira de Deus. Vestes brancas que serão manchadas pelo sangue dos inimigos de Deus, que se levantaram contra ele, não creram na sua mensagem e que calcaram aos pés, como diz o autor aos Hebreus, ao Rei da Glória e que desprezaram a mensagem de salvação. Nem sempre a mensagem de Deus para nós virá em tons doces. As pessoas só querem o chantilly. Elas não querem, né, como diz certo pastor aí, o café amargo que está por baixo. Nós, como pregadores, não estamos aqui, e escute isso com muita atenção, irmãos, que estão assistindo na internet, talvez você assista essa mensagem depois de muitos anos, mas nós não estamos aqui para agradar ninguém. Não estamos aqui para agradar você. Eu não estou aqui para ser agradado. As pessoas quando buscam igrejas, né, elas falam assim, eu gostei daquele lugar, por quê? Eu me senti bem lá. Bom, eu me sinto bem no cinema. Alguns, não vou citar nomes, né, se sentem bem no show do Leonardo, do Zezé de Camargo e Luciano. Alguns se sentem bem assistindo, sei lá, qualquer coisa por aí. Se sentir bem virou critério para buscar uma igreja? Vocês acham que as pessoas se sentiam bem quando viam Jesus dizendo,
a respeito da ira vindoura, do castigo. Vocês acham que as pessoas se sentiam bem quando João Batista olhava para os fariseus, que eram zelosos, como eu disse, que estudiosos da Torá, e João Batista aponta o dedo em riste e diz para eles: suas serpentes, cobras venenosas, raça de víboras, surucucu, caninana e por aí vai. Vocês acham que eles se sentiam bem? Que mensagem maravilhosa! Fala mais, João Batista! Prega mais, que mensagem deliciosa! Seus lindos, é o que nós estamos ouvindo por aí, irmãos. Seus lindos, verdadeiros amaciantes de ego, né? É isso que as pessoas estão procurando. Se sentirem bem. Elas querem ar-condicionado, elas querem banheiros limpos e estacionamento nas igrejas. Querem um pregador de voz doce, que deixe eles bem acomodados e que fale bem. Fale palavras bonitas, musicais, quase com tons maiores para eles, né? Não pode ter tom menor. Se tiver uma dissonância, eles falam: não gostei dessa igreja, vou para outra. Pois, irmão, se você é um desses, eu te convido a buscar outra mesmo. Porque o evangelho verdadeiro é para aqueles que sabem que o sabor amargo... João, quando comeu o rolo, lembra-se desse texto? O sabor era amargo. Que dor! Que mensagem dura, irmão Bruno. Sim, mas é mensagem de vida. A cinta de Deus nos corrige. Dói. Dói. Mas a cinta de Deus nos corrige. Perguntaram para o pastor Marcos Granconato, né? Ele crê na predestinação, e perguntaram para ele assim: por que você prega para as pessoas? Se Deus já predestinou os que são salvos, os que são perdidos, por que você prega? E ele deu uma resposta fascinante. Ele disse assim: quando eu prego, eu tenho 100% de sucesso. Bingo, na mosca, pau! 100% de sucesso. Mas não gostaram, não interessa se não gostaram, porque eles não tinham que gostar. A mensagem teve o seu resultado, que era condenar pessoas incrédulas. E eu não posso ser aqui hipócrita e dizer que todo mundo que está aqui é crente. Não posso. Talvez a mensagem para você tenha esse gosto amargo, esse cheiro de morte. Deus está te chamando hoje a se arrepender dos seus pecados, a voltar à lei de Deus. Oh, meus irmãos, como nós amamos pouco a lei de Deus. Como nós amamos pouco a lei de Deus. Como amamos pouco a lei de Deus. Por vezes, às vezes orando e lendo a Bíblia, a lágrima cai e mancha as páginas da minha Bíblia. Eu falo: Senhor, como eu amo pouco a sua lei, como eu conheço pouco. Fazendo a minha leitura anual, às vezes eu me pego com textos que falo: meu Deus, eu já passei por isso aqui, como eu não vi essa pedra preciosa aqui, deixe-me lapidar isso aqui, Senhor. Eu vou pegar as minhas ferramentas e vou lapidar essa pedra para que ela seja preciosa aos meus olhos. E eu pego os meus comentários, peço a ajuda dos pastores que nos ensinam, eu pego os meus comentários e falo: meu Deus, vamos para o texto original. Como eu não vi isso aqui antes? Como eu não vi isso aqui antes? Que preciosidade. E aquilo muda a minha vida. Aquilo muda a minha vida. Eu ouço a voz de Deus falando comigo: você precisa aprender isso aqui. Viva isso aqui. É isso que nós precisamos, meus irmãos. Amar a lei de Deus. Grave uma coisa. Deus, às vezes, vai nos dizer não. Maldições. Já viram falar de comunicação positiva? Hoje as pessoas não podem mais dizer não. A geração de hoje não sabe ouvir não. Os pais hoje os pais têm que construir a frase. Não pode ter o não lá. Não pode. Constrói a frase toda modelada para a criança não ouvir o não. Irmãos, esqueceram de avisar Deus. Qual que é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Eu acho que a gente só tem um mandamento que é positivo. Lembra-te do dia de sábado para o guardar. Todos os outros mandamentos são negativos. Não, não, não. Deus fala para o seu povo: não toque. Não fale assim. Não faça isso. As pessoas querem ser melhores do que Deus.
Deus vai nos falar não, sim, e precisamos estar prontos para isso. Quando nós lemos as Escrituras, nós temos que estar prontos. E eu pergunto para os irmãos, como você recebe a mensagem de Deus? As mensagens negativas. Você é uma pessoa que sabe ouvir não? Você é uma pessoa que sabe ouvir não de Deus, quando Deus diz não? Eu estou aprendendo ainda. Eu estou aprendendo. Às vezes eu fico rebelde. Eu falo, Deus, calma lá. Eu mereço. Deus fala, merece nada, rapaz. Se eu te dar o que você merece, você está perdido. Então a gente tem que aprender. Enfim, irmãos, para concluir, o rolo nos versos 4 é apresentado aí também a aplicação desse rolo. Então nós vimos aí a descrição do rolo, nós vimos verso 1 e 2, o conteúdo do rolo no verso 3, e agora o verso 4 nós vemos a aplicação do rolo. O texto continua dizendo que, é uma expressão estranha até, eu a farei sair, né, ou falarei sair, está no feminino. Eu a farei sair. Do que o anjo está falando, ou Zacarias está escrevendo aqui para a gente? A maldição sairia do rolo, olha só, sairia do rolo e encontrar os impenitentes. Irmãos, eu vou concluir com isso aqui, eu quero a atenção dos irmãos aqui, por favor. Os dois pecados são lembrados novamente nesse versículo 4, o roubo e o perjúrio, e Deus diz que essa maldição destruiria a casa daqueles que cometessem esses dois pecados. Não seria destruído apenas a pessoa, mas a casa dela seria devastada. Talvez uma referência à família, à sua geração aqui. Como o pecado ele é corporativo e comunitário, irmãos, né? Quando lemos esse versículo, logo nós lembramos do Êxodo, quando o Senhor diz que o anjo da morte sairia, lembram-se dessa passagem, e mataria os primogênitos das casas que não estivessem com sangue nos umbrais das suas portas. Em certa medida, em certo sentido, a ideia é mostrar que a maldição perseguiria os desobedientes, mesmo que esses estivessem aqui, enclausurados em suas casas, com as portas em ferrolhos e trancadas, as maldições deste rolo alcançaria essas pessoas em suas moradias, em suas casas. Não haveria como escapar do juízo de Deus cometido por esses pecados. Essa era a sentença que Deus havia proferido por Moisés. Depois os irmãos leiam lá em Deuteronômio capítulo 28. O texto diz que se Israel desobedecesse, toda espécie de maldição alcançaria Israel. Eles não perseguiriam, eles seriam perseguidos, eles não enriqueceriam, eles teriam que pegar emprestado, eles não teriam saúde, teriam doenças, e todas essas maldições acompanhariam Israel. E o que nós aprendemos nesse último bloco aqui? Que Deus não trata o culpado por inocente. Não há, meus irmãos, atentem para isso, como escapar dos prejuízos que os pecados que nós cometemos trazem. Não há como escapar. Não significa que pecados maiores e pequenos sejam castigados da mesma maneira, mas a verdade é que todos os pecados, eles possuem as suas consequências. Deus, como um pai, Ele não quer apenas que nós não pequemos para não ferir a sua santidade. Deus não quer que nós não pequemos também porque Ele sabe que nós nos machucaremos com os nossos próprios pecados. Nós é que sofreremos os prejuízos dos nossos próprios pecados, porque há uma sentença, há uma lei, na verdade, na fibra da criação que não pode ser mudada. Aquilo que nós plantamos, nós colheremos. Deus não muda esse princípio. Ele não quer que nós soframos por causa dos nossos próprios pecados. Abra sua Bíblia comigo aí em Números capítulo 32, verso 23. Se você tiver uma caneta colorida, fluorescente, grife esse versículo na sua Bíblia. Marina, pode pôr aí, Números capítulo 32, verso 23. Olha a seriedade desse versículo aqui, irmãos. Como eu disse, se você tiver uma canetinha, grife isso, ou dobre a orelhinha da página para você gravar depois, se você não tiver uma caneta. Mas deixe que esse versículo fale ao seu coração. O texto diz assim, acompanha aí. Porém,
se não fizerdes assim, os versículos anteriores falam de mandamentos que são dados para Israel. Eis que pecaste contra o Senhor. E o que vai acontecer? E sabei que o vosso pecado vos há de achar. O vosso pecado vos há de achar. O que Deus está dizendo aqui é, não há como fugir. Você pode mudar de igreja. Você pode trocar de marido, pode trocar de mulher. Você pode trocar de roupa. Você pode tomar o banho mais sagrado, com pétalas de arruda, sei lá como é que chama isso. Pode fazer, sei lá. Fala alguma coisa aí, me ajuda. Sei lá, pode tomar 7 vezes, ou pular a onda do mar. 7 vezes. Sal grosso, Iemanjá. Chama quem você quiser. Chama o Chapolin, chama o Superman, chama quem você quiser. Não há como escapar da consequência